Irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo, presbítero Gerson, mais uma vez aqui, com mais uma lição da Escola Bíblica Dominical, ok? Nossa lição de hoje, lição de número 13, a última lição do trimestre, ok? Para 30 de março de 2025. O tema da nossa lição é Perseverando na Fé. Então, esse tema, gente, é de suma importância. Vamos pensar um pouco aqui sobre esse tema. O tema é Perseverando na Fé, ok? Mateus capítulo 24, versículo 13 diz: Aquele que perseverar até o fim será salvo. Então, todas as vezes, toda a escritura, ela vem tratando desse assunto, da fé, da perseverança. E uma das coisas muito importantes, fundamentais para nossas vidas, é realmente ter perseverança. Porque, gente, quantas vezes nós quisemos desistir? Quantas vezes nós desistimos dos nossos sonhos? Quantas vezes nós desistimos das nossas pessoas desistem dos seus projetos, desistem do seu casamento, muitas vezes desistem da sua família, desiste de fazer um vestibular. Gente, o ser humano, infelizmente, ele é marcado pela desistência, ok? Quando é que isso ocorre? Quando ocorre o desânimo. Desânimo por vários motivos, né, que acontecem, adversidades, lutas, sofrimento, perseguição, várias situações ocorrem na vida de uma pessoa que ela acaba fraquejando, acaba desanimando. E essa lição ela é de suma importância justamente para que você venha encorajar os seus alunos a perseverar na fé. Então é isso que você, obviamente, você tem que transmitir para os seus alunos. Qual é o objetivo dessa lição de hoje, né? Você vai só estudar para você estudar, para obter conhecimento, não. Essa lição ela deve ser aplicada à nossa vida, ok? Deve ser aplicada à nossa vida. Nós temos que perseverar na fé, ok? E é interessante que capítulo 11 de Hebreus, ele lá todos conhecem essa passagem, né? Todos, a não ser novos convertidos, mas a maioria de nós cristãos conhecemos essa passagem bíblica de Hebreus capítulo 11, porque é justamente onde está ali a famosa galeria, né, dos heróis da fé. Claro que o autor dos Hebreus, ele não cita ali todas as pessoas que têm esse mérito de herói da fé, ok? Mas ali ele dá uma síntese, um resumo, né? E até mesmo o autor fala que faltaria, né, espaço, tempo para falar e enumerar ali todas as pessoas biblicamente estão nas escrituras que poderia fazer parte dessa galeria dos heróis da fé, ok? Então nós temos ali Abraão, nós temos ali diversos Sansão, diversos, né, personagens bíblicos que perseveraram até o fim, gente. Perseveraram até o fim na fé em Jesus, na sua convicção, na sua aliança, né, no seu chamado, no seu ministério. Você precisa ir até o fim. O Senhor Jesus, ele foi até o fim. É um dos exemplos. Os discípulos, né, os apóstolos, né, que primeiramente foram discípulos, eles foram até o fim, na fé. E nós estamos aqui até hoje, nós estamos aqui até hoje, porque nós, dentro da história da igreja, existiu perseguição, existiu luta, existiu tribulação, dificuldade que nem se compara ao que nós aqui, nossa realidade aqui no Brasil, passamos. E essas pessoas, né, apesar do Império Romano, da perseguição, etc. e tal, essas pessoas, elas prevaleceram até o fim. Okay? Então, quando você está falando em perseverança, está falando em você preservar a sua fé. Que a sua fé ela seja inabalável. Que nada nem ninguém ela venha destruir, aniquilar a sua fé, ok?
Então isso aqui é uma introdução muito importante, onde eu acredito que é importante que você já, né, fale, despertando aí o interesse dos seus alunos em aprender essa lição ou trazer à tona a importância, é despertar o interesse deles, demonstrando aí logo de imediato a importância aí desse estudo bíblico, ok? A gente percebe aí que muitas pessoas, por exemplo, você tem hoje alunos aí, você pode até parabenizar esses alunos. E eu quero parabenizar você, porque você está perseverando, você está indo, sabe? Você, com certeza, sua caminhada cristã não foi um mar de rosas. Com certeza você teve tentações, com certeza você teve as suas dificuldades, com certeza você teve os seus momentos de desânimos, né? Esse momento de, sabe, quase desistência, mas você está perseverando até o fim na fé, ok? Se você for olhar a história da vida desses heróis, da galeria desses heróis da fé, né, eles são heróis da fé justamente por quê? Porque a fé deles foram provadas. A fé deles foi provadas. Eles passaram também por fomes, passaram por momentos de lutas, passaram por todos os momentos, mas eles continuaram com a fé em Deus, continuaram com a fé inabalável. Se você for aí ler, é muito fácil você falar, no caso, né, ler a história de Davi. Oh, que história maravilhosa a história de Davi, que coisa linda a história de Davi. Mas quem é leitor, quem é estudioso da história de Davi sabe que não é, sabe que não foi um caminho linear, que não foi algo esplêndido, maravilhoso, não. Que Davi se tornou rei, maravilha. Davi sofreu muito, Davi padeceu perseguição. E interessante que ele sofreu tudo isso para viver, não foi nem um sonho dele, gente. Davi nunca sonhou em ser rei de Israel. Davi nunca colocou seu coração em tomar o lugar de Saul. Nunca foi essa a vontade de Davi. Mas ele sofreu tudo para viver os sonhos de Deus, ok? Para viver os sonhos de Deus. Então nós vemos, por exemplo, outro exemplo maravilhoso, a história de Noemi. Noemi, ela com seu marido, Elimeleque, e seus filhos Malom e Quilion, e eu cito, no caso, a história dela no meu livro Casamento e Família, Restaurando o Projeto Original. Eu cito a história dessa família, que era de Belém de Judá, estavam passando por um momento, o Estado de Israel estava passando por um momento de escassez, de fome, e diante daquela situação começou a haver o êxodo e várias pessoas saíram do Estado de Israel em procura, né, de lugares, de regiões que lhe dessem condições de sustentar. E Elimeleque pegou sua família, né, e foi para esses campos de Moab, viveu lá durante um período, mas logo veio a falecer. Depois, ficou Noemi com seus 2 filhos, seus filhos também, filhos de Noemi, vieram a falecer. Gente, diante disso tudo, humanamente falando, nós podemos dizer que ela não merecia, diante disso tudo, que ela não merecia. Uma mulher temente a Deus, ela perseverou na sua fé. Ela não desistiu de Deus. E ela continuou firme, apesar da gente, você, tá? Você permanecer na fé em Deus. Quando tudo vai bem, sabe? Onde as coisas dão tudo certo para você, onde você não passa por nenhuma aprovação, podemos dizer que isso aí, entre aspas, é fácil. É fácil. O grande momento em que você vai provar realmente a sua fé e o seu elo com Deus é justamente nos momentos difíceis. E a maioria das pessoas não aguenta passar pelo que Noemi passou, não aguenta passar pelo que
Davi passou. A maioria não aguenta passar também pelo que Jó passou. Uma das pessoas mais provadas, mais humilhada, né, do Antigo Testamento, que teoricamente, humanamente falando também, era uma pessoa que não merecia, mas prevaleceu até o fim. E ele ainda disse: eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará. Então, são histórias maravilhosas e por isso que essas pessoas, elas de fato merecem, né, esse troféu, essa honra de estarem na Galeria da Fé. Eu sei que, graças a Deus, existem mulheres, pessoas, homens simples. Eu quero falar de pessoas simples, tá? Que já passaram por tantas dificuldades, por tantas lutas, por tantas provações, e essas pessoas estão até aí. Às vezes doenças. Eu já vi história, quantas vezes eu já vi história de pessoas lá no leito, sabe, com câncer, com outros problemas e tal. E crendo em Deus, orando a Deus pedindo a cura. Pessoas ali orando: Senhor, ela não merece assim, ela não presta fazendo isso. E essa pessoa lá, sabe, sofrendo, 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 e até mesmo Deus não curou. Essa pessoa veio a óbito, mas essa pessoa, ela veio a falecer glorificando e exaltando ao nome do Senhor em meio às dores, às dificuldades e à situação na qual estava passando. Então isso aqui é muito importante. Você perseverar na fé. E você? Você é um exemplo de fé? E você, será que diante das dificuldades, das lutas, das tribulações, você está prevalecendo? Ou você começa a murmurar? Você é daqueles que começa a colocar Deus na parede, que começa até mesmo a xingar Deus? Qual é a sua atitude diante das situações difíceis que você muitas vezes enfrenta na sua luta? Saiba que você deve perseverar no fim, perseverar até o fim. E que durante a nossa trajetória, e é importante você dizer isso para os seus alunos, durante a nossa trajetória, nós iremos passar por provações. E isso é bíblico, isso está escrito. Jesus, uma das coisas que Jesus Cristo mais fez foi justamente demonstrar ou preparar os seus discípulos para passarem por situações difíceis, demonstrando: eu sou contigo, Deus é contigo, você é templo do Espírito Santo, mas vocês passarão por dificuldade, por perseguição, por lutas e coisa muito séria. Você vai ver isso no capítulo, principalmente no capítulo 10 de Mateus, ok? Então eu acredito que essa aula, que no caso aqui nós estamos falando sobre de perseverança, e como eu já falei aqui, a aula ela tem que ter aplicação. E uma das aplicações que você tem que fazer é realmente demonstrar para esses alunos, preparando eles para os momentos difíceis, para os momentos de provações, para os momentos em que as lutas, as dificuldades, até mesmo dentro da igreja, essas pessoas vão prevalecer até o fim. Porque, gente, o que tem de pessoas que têm se afastado da igreja por causa de outros irmãos, a situação é muito séria. A situação é muito séria. Então eu vejo uma situação muito importante na Assembleia de Deus. Nós temos uma aula nós fazemos um trabalho, né? Que é um estudo bíblico que chama-se Discipulado para os Novos Convertidos, onde prepara eles para o batismo. Nesse preparo, nós precisamos ter uma aula, né? Eu vejo essa necessidade, né? Compreendendo agora, ministrando essa aula aqui para vocês, eu compreendo que a igreja, nós precisamos fazer uma aula, não uma aula, mas várias aulas que aborde essa questão da perseverança, sabe? Isso aqui é um tema de suma importância.
perseverança e demonstrar vários tipos de perseguições que ocorrem dentro da igreja em nossa sociedade. Nós temos aí pelo mundo diversas perseguições. Por exemplo, é crime na China, você ser cristão é crime. Se você for um cristão lá na Índia, você corre risco de perigo iminente de vida. Você ser cristão em alguns países da África, você corre risco de vida por causa dos muçulmanos ali, ok? Então você tem, imagina, você pregar o evangelho lá você ser um cristão lá nos países, por exemplo, da Arábia, no continente, no Oriente Médio, é perigoso demais. Você sofre perseguição. Você está correndo risco de vida iminente. Mas aqui dentro do Brasil, nós sofremos também perseguições políticas, perseguição religiosa, sofremos também, no caso, perseguições também dentro da própria igreja. E assim, existe um exército que está lá fora de desigrejados. São pessoas que acreditam em Deus, mas pararam de acreditar na igreja. Muitas têm diversos motivos para que isso aconteça. Agora, um dos motivos que muitas pessoas têm se afastado dentro da igreja, de não acreditar mais na importância da igreja, é justamente por causa da perseguição que sofreu dentro da igreja, das decepções que ocorreram dentro da igreja, ok? Então a pessoa tem que estar preparada, tem que haver discipulado, tem que haver estudo, tem que haver todo um preparo. E por que muitas dessas pessoas saíram de dentro da igreja? Porque não foram preparadas. Não foram preparadas para o que viria a acontecer. Porque se fossem, não teria saído de dentro da igreja, ok? Então, irmãos, principalmente aqueles que querem, como disse o apóstolo Paulo, que querem viver piamente em Cristo, Paulo ou Pedro, se não estou enganado, que querem viver piamente em Cristo, padecerão, não, é isso mesmo, o apóstolo Paulo escrevendo a Timóteo, padecerão perseguição, aqueles que querem viver piamente em Cristo Jesus. Então, essa é interessante que o autor ele vai citar justamente a primeira epístola que ele escreveu, o apóstolo Paulo escreveu a Timóteo. E ele vai mostrar uma série que nessa questão aqui da epístola, vai mostrar que as perseguições que ele sofreu, as lutas que ele sofreu, o apóstolo Paulo ele cita ele. Tá? Ele poderia citar várias pessoas do Antigo Testamento, ele poderia citar o Senhor Jesus, os próprios apóstolos, por que não? Poderia citar. Mas o apóstolo Paulo, ele encontra Timóteo na sua segunda viagem missionária. Isso está lá no capítulo 16 de Atos, acho que se não estou enganado, no capítulo 1 e 2, ok? Então você vai ver que lá esse encontro do apóstolo Paulo na sua segunda viagem missionária, e Timóteo passou, né? Ele convidou Timóteo, né, que foi um convite espiritual, né? O próprio Deus demonstrou para o apóstolo Paulo que Timóteo deveria ser, sim, o seu companheiro nessa viagem missionária. Então, o apóstolo, no caso Timóteo, ele é uma pessoa que ele tinha era um jovem, ok? Ele era um jovem, quem sabe aí 20, 25 anos, era um jovem que ele tinha, vamos dizer assim, um forte testemunho, ok? Tanto da sua própria família, quanto das pessoas que faziam parte do convívio dele, dos irmãos ali de então também. Então era uma pessoa que tinha um forte testemunho, o Espírito Santo também testificou, o próprio apóstolo Paulo convidou ele para a sua viagem missionária, para acompanhá-lo, e o apóstolo Paulo, obviamente convivendo com Timóteo, de fato comprovou como ele, esse jovem, era uma pessoa especial, uma pessoa de Deus, uma pessoa que tinha um chamado. Então o apóstolo Paulo, quando ele escreve a Timóteo, que é justamente onde está baseada essa lição, na epístola de Timóteo, né, de 1 Timóteo, quando Paulo escreve a Timóteo,
ele está justamente lá na prisão. Aqui não está dizendo, você não vai encontrar nesse texto, dizendo, ó, persevera, né? Mas o texto em si, ele demonstra, o apóstolo Paulo demonstra para Timóteo que ele vai sofrer perseguição, que vai haver mestres assim, falsos mestres, várias situações que vão combater a fé dele. Ou seja, mas ele, o apóstolo Paulo vai para ele dar continuidade, para ele não desistir, para ele não recuar, ok? Demonstrando que, aí o apóstolo Paulo vai demonstrar para ele como mesmo ele sendo apóstolo, mesmo ele sendo chamado, sabe, mesmo ele sendo ungido, ele não deixou, o apóstolo Paulo não deixou de sofrer perseguição. Mas ele foi um exemplo, ele se coloca como exemplo, porque nesse momento ele está lá em Roma, ele está preso, e por causa do evangelho. Ou seja, as lutas, as perseguições, as ameaças de morte que ele sofreu não fizeram ele desistir do evangelho. Quantas vezes o apóstolo Paulo ele foi chicoteado? Quantas vezes o apóstolo Paulo ele foi preso? Quantas ameaças ele sofreu? E agora ele estava indo, por amor ao evangelho, foi preso lá em Roma, ok? Então essa lição aqui é de suma importância para a sua vida, tá? Então nós vamos dar continuidade aqui, eu vou falar no caso aqui do texto áureo. As palavras dos profetas aqui está fazendo uma alusão, obviamente, às escrituras sagradas. Nós temos essa promessa. E nessa promessa nós estamos firmados. Então a Bíblia Sagrada, toda a Escritura, a gente já lemos até num trimestre, se eu não estou enganado, acho que foi no trimestre passado, é que nós lemos que a Bíblia ela é um livro de promessas. E nós temos que ter fé nessas promessas, nós temos que acreditar nessas promessas e nós temos que ir até o fim crendo nessas promessas. Para quem são essas promessas? Essas promessas são promessas de Deus para a minha e para a sua vida, para nossas vidas, ok? Então é muito importante nós falarmos isso para a minha e para a sua vida, para a nossa vida, porque eu como irmão, eu tenho fé em Deus, tenho fé em Cristo, mas eu preciso do meu irmão, mas eu preciso de você. Como é maravilhoso, às vezes nós vamos pregar aí em outras igrejas, né? Ou visitar algumas igrejas, e nós vemos ali pessoas ali que comungam da mesma fé, sabe? São pessoas ali que a gente não se conhece, porque são milhões de pessoas nesse Brasil inteiro, mas somos pessoas que comungam da mesma fé. São pessoas batistas, são presbiterianos, é a Assembleia de Deus, sabe? São outras igrejas também que tem várias outras denominações, né, que são menos conhecidas, né, por serem tantas, mas são pessoas de fé, são pessoas que comungam dessa comunhão, que fazem parte do corpo de Cristo. A prática diz que a Bíblia Sagrada é o único instrumento capaz de aferir a nossa conduta diante de Deus, diante da sociedade e diante da família. Gente, a Bíblia Sagrada, um dos instrumentos, uma das peças-chave mais importantes da nossa religião, da nossa fé, sabe? É a Bíblia Sagrada. A Bíblia Sagrada, ela é um instrumento poderoso, ela é a própria palavra de Deus, é o próprio Deus, né, falando e se comunicando conosco, é a Bíblia Sagrada, é o livro sagrado. E aqui diz que ela é o único instrumento, na verdade, prática, capaz de aferir a nossa conduta em relação a Deus, na sociedade e na nossa família. De fato, as Escrituras, elas têm como uma das funções principais
nortear o nosso relacionamento com Deus. Nosso relacionamento ou a nossa vida em sociedade. E também a nossa relação com a nossa família, com nossas esposas, com nossos pais, com nossos parentes. Gente, a Bíblia Sagrada, será que você realmente tem, né, andado, você tem falado, você tem se conduzido de acordo com as Escrituras? Então isso é muito importante, é fundamental, porque você tem uma Bíblia Sagrada, onde você simplesmente coloca essa Bíblia, né, debaixo do braço, ou tem muitas pessoas que infelizmente têm até vergonha hoje, né, de andar com a Bíblia. Então, o que você tem feito, né, com a palavra de Deus? Você tem aplicado ela de fato à sua vida, ou você tem feito o que você quer? Então, a palavra de Deus, ela tem essa função, ok? Ela tem esse objetivo, é de aferir. Ela vai te colocar na linha, entre aspas. Ela vai te conduzir, ela vai te nortear, para que você realmente tenha um relacionamento vivo e avivado com Deus, para que você seja realmente sal nessa sociedade e que você realmente seja uma bênção no seio da sua família, para seus cônjuges, seja esposa, para seus filhos, enfim, para todos, ok? Então você tem que ser uma bênção. Não é você querer que as pessoas sejam bênção para a sua vida. Uma das, somente, né? Uma das coisas mais importantes da Bíblia Sagrada é que ela realmente te prepara para que você seja uma bênção na vida das pessoas, ok?